Para a nossa aula 3, né, da disciplina de Direito do Consumidor, né? Vamos falar um pouco sobre os preços abusivos, né? Qual o artigo, né, no Código de Defesa do Consumidor que protege o consumidor contra esses preços, né? E como, em que situação, geralmente se pode abre o leque para se ter esse preço, né? Então vamos falar um pouquinho, a gente vai, deixa eu passar aqui, nós, olha cá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do direito consumidor, do preço abusivo, o que é uma venda casada, o que é uma propaganda enganosa, né? Então a gente vai ter uma oportunidade hoje de falar um pouco sobre, principalmente sobre propaganda enganosa, né? Propaganda enganosa gera um problema tremendo para todas as áreas do comércio, né? Inclusive, existe a propaganda enganosa do marketing pessoal, né? Você fazer sua propaganda enganosa também existe, né? Ou seja, temos que ter muita cautela quando o assunto é propaganda, né? Propaganda e também o que é vendas, o que é uma venda casada e sobre os preços abusivos, né? Os preços abusivos hoje é um dos grandes problemas, né, da economia brasileira e porque não se tem um efetivo grande suficiente para fiscalizar esses preços. Vamos falar. Então, esses preços abusivos, né, geralmente eles fogem do que é razoável para o consumidor. Ou seja, ele é muito maior do que o tabelado pela instituição, porque todo produto ele já vem com o valor certo para venda. Inclusive, se você for olhar, alguns produtos têm a sugestão de venda do valor de venda dele, né? O que acontece? Muitos microempreendedores ou empreendedores de pequeno porte, eles não conseguem colocar um preço razoável para o consumidor. Outra situação também é quando não há concorrência, né? Quando não há concorrência, aí abre margem para que coloque o preço que quiser. O que é errado, acaba prejudicando o consumidor final. Ou seja, o consumidor final sempre está vulnerável quando o assunto é preço, né? E grandes partes do varejo hoje, dos grandes atacadistas do nosso país, tem problemas com o preço. Se você for numa rede de mercados como o Açaí pela manhã, você vai encontrar preços errados, né? E você vai encontrar ainda algumas pessoas utilizando manualmente a troca de preço. Já na Europa, os mercados já não utilizam mais aquele preço como a gente utiliza aqui, de branco, amarelozinho. Não, é tudo digital. Automaticamente no sistema lá, todo dia, se mudar no horário do dia, 2 horas da tarde, o preço do produto, automaticamente já vai atualizar lá na gôndola, né? Isso é tecnologia, né? Tecnologia a favor do consumidor, né? Para melhorar a prática para o consumidor. E também para o fornecedor, porque pensa comigo, se você pega o preço errado numa gôndola, você vai ter que levar pelo preço que você viu lá, né? E o prejuízo, né? Se o valor tiver uma cotação, que a cotação em dólar tiver alta, olha o prejuízo. Então é muito importante a gente cuidar do preço, né? Do preço do produto e do serviço. É, Em casos comuns, inclui um aumento repetitivo de preços, ou seja, durante alguma crise, durante alguma catástrofe natural, como aconteceu no Rio Grande do Sul, aquela enchente, né? Isso pode acontecer em massa também, né? Pode também ocorrer quando os produtos específicos são oferecidos com preços exorbitantes, quando não há concorrência, ou então quando é um produto essencial à vida humana naquele momento. Isso é chamado de preços abusivos, ou seja, quando tem uma catástrofe, um período de falta de algum produto, geralmente o fornecedor tende a achar que vai lucrar, né, se ele colocar o preço lá em cima, sendo que não vai lucrar, não vai lucrar. Por quê? Pense comigo. Ele pode ganhar naquele momento, mas quanta de venda ele vai perder porque seu concorrente está vendendo pelo preço certo? Então, é bom ter noção e ter coerência no preço, na precificação e saber que aquele momento em que o consumidor está mais vulnerável, está mais fragilizado, é que tem que ter a prática do preço correto, da precificação correta, para não lesar o consumidor, certo? O Código de Defesa do Consumidor, ele vai aplicar a lei, lá no artigo 32, que vai proibir a imposição de preço desproporcional.
Ou seja, o artigo o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, vai tratar de práticas abusivas. Ou seja, você tem que conhecer essas leis, é vital você conhecer, porque se você chegar no estabelecimento e do lado, você comprar ali, e na outro lado da rua, você for passar e entrar na loja e ver o mesmo material com um preço bem menor, você tem todo o direito de troca. Lembrando que o produto tem de 7 a 30 dias para ser trocado, né? Então, se você viu que está lá no preço de R$ 90, e você chega lá está com R$ 40, ou seja, que preço é aquele que você comprou, né? Então, você tem todo o direito. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ele vai tratar de preço desproporcional e vai garantir a você essa troca, certo? Outra situação que eu gostaria também de falar, que está dentro do Código de Defesa do Consumidor, que é proibido, é a venda casada. Mas espera aí, o que é venda casada? Bem, ó, venda casada é aquela venda onde o item a ser consumido tem dois códigos de barra, né? Porque se ele tiver colado e tiver só um código de barra, ele é um preço só, é o preço do produto todo. Mas se ele tiver dois códigos de barra, então ali está sinalizando que aquele produto é unitário. Então, o valor é unitário, ou seja, você pode simplesmente comprar um produto, né? Por isso tem a negócio da questão do ovo, né? Ovo de galinha vem lá no negócio, vários ovos de galinha vê o preço, né? Por isso também, agora tem alguns barbeadores que vêm, já está vindo com dois códigos de barra que eles vêm junto, mas tem outros que não vêm. Os que não vêm, ele tem que estar especificando que é o produto todo. Se vier só um, pode sim vender um produto. Então, olha, venda casada acontece quando o consumidor é obrigado a comprar item ou adquirir um produto junto com o outro. Essa prática é considerada ilegal, ou seja, a escolha é do consumidor, se ele quer levar um ou se ele quer levar os dois, certo? Lembrando que isso também está dentro da questão das práticas de ética, né, da empresa, né, da questão de moral, né, da venda, da pessoa que está vendendo, né? Tudo isso incorpora nessa regrinha aí do Código do Consumidor, né? Essas práticas proibidas estão à venda conjunta de produtos, né, que precisa variar e estar relacionadas e a limitação na sua oferta gera uma limitação na sua oferta, forçando em que o consumidor leve mais do que ele quer. Né? Pense comigo, se você tem um produto que você está fazendo venda casada e esse produto não é o que o cara quer, o cara só quer um, para que ele vai levar dois? Ou seja, vai limitar o quê? O poder de venda desse fornecedor. Vai limitar a oferta por esse produto. Ou seja, vai forçar ainda mais, né, aquele consumidor se afastar daquele local e ir para outro. Porque se ali está tendo prática de venda casada, não é um local que você deve comprar e confiar. Né? Então, você, quando consumidor, você tem que estar atento a essas práticas que muitos empresários, grandes empresários, né, instituem no país. Ou seja, quem se sente vítima de venda casada tem os seus direitos, tem que buscar anulação do contrato, tem o mesmo pode receber indenização e muitas situações também. Né? Fique atento à questão da venda casada e, se possível, procure seus direitos quanto antes relacionados, certo? Olha, e quem se sente vítima, né? Se sente lesado, você pode procurar seus direitos no Procon, né? Você pode anular o contrato se for serviço, né? Ou seja, e ao mesmo tempo ser indenizado por isso, né? E por isso você tem que estar ciente qual é o artigo, qual é o código que lhe protege quanto a esses preços abusivos, né? Você tem que saber reivindicar da forma correta, o PROCON lá é de graça, você manifesta a sua satisfação lá, e aí a empresa é chamada e faz uma conciliação, e você trata do que você quer, você bota seus pontos lá, o que você quer, achou, e a situação toda tem que se resolver, certo? Claro que a empresa, propriamente dita, ela tem todo o setor jurídico a favor dela, né? Então é bom você estar respaldado e você também conhecer das leis para que você, quando chegue lá, não seja manipulado pelo sistema e simplesmente aquela ação ali acabe no momento com uma conciliação comum e a empresa continue para fazer a mesma prática, né? Lesando outras pessoas, o que é, né?
E aí a gente entra na questão da propaganda enganosa. Gente, eu amo propaganda, eu amo marketing e sei o quanto propaganda é a alma do negócio, né? Mas quando a propaganda é feita é enganosa, né, desproporcional ao que o produto realmente é, gera um dano tão grande para a sociedade, gera um dano tão grande para o consumidor, que acaba esse consumidor não querendo comprar mais esse produto. Não só nela, mas em qualquer situação. Pense comigo, ó. A propaganda enganosa é aquela que leva o consumidor a acreditar em que as informações são falsas. Ela pode ocorrer em anúncios e omitem detalhes, principalmente sobre o produto. Ou seja, o cara quando vai comprar o produto, ele tem toda a expectativa daquele produto. Ele quer aquele produto porque é o sonho dele e a necessidade dele naquele momento de ter o produto. Mas aí você chega e fala que o produto é isso, e o produto simplesmente não é o que você falou. Ou seja, a propaganda totalmente enganosa. Por isso temos que ter muito cuidado no que nós vamos falar. Já pensou, você vai para a seleção de emprego e você pega lá no seu currículo e bota lá todos os dados certinho, aí você bota lá experiência, você nunca trabalhou e você bota um monte de experiência? Ou seja, quando lhe perguntarem, vai ver logo que aquela situação não é verídica. Ou seja, são propagandas enganosas, seu marketing pessoal está sendo enganoso. Então, pense que a propaganda é a alma do negócio, sim, mas quando ela é feita corretamente, seguindo todos os padrões, certo? E além disso, na guerra comercial, propaganda é bom para o negócio, né? É muito bom para o negócio. Você acha que porque a máquina de Coca-Cola nos Estados Unidos é do lado da máquina de Pepsi? Porque aquela concorrência é saudável para o negócio, né? Existe o público que gosta somente de Coca, existe o público que gosta somente de Pepsi, né? Então, essa propaganda faz com que onde tem uma, você sabe que tem a outra, sendo bom para o negócio, para ambas as empresas. Então, propaganda enganosa é aquela que leva o consumidor a acreditar em informações falsas, criando expectativas irreais sobre aquele. O Código de Defesa do Consumidor ele vai tratar também dessa questão da propaganda enganosa, lá no artigo 30 em diante, né? Ou seja, vai falar que exige clareza nas informações, que as informações têm que ser, tem questão da garantia, né, desse produto, para que o cliente possa trocar esse produto, ou seja, garante que não seja de forma nenhuma essa propaganda abusiva, certo? Então, o Código de Defesa do Consumidor está lá, ele é de livre acesso para qualquer um pegar, qualquer um ter acesso e ler naquele momento lá e olhar o artigo lá e falar, olha, essa propaganda está abusiva. Olha para cá, o artigo 30 da Constituição ou do Código de Defesa do Consumidor trata lá com clareza a questão da garantia estendida, da garantia de 7 a 30 dias para troca e a questão também do preço abusivo, certo? Se você se sentir enganado, é possível que você recorra ao órgão correto, né? Vá no PROCON, faça registro sua queixa, registre sua situação, e assim você vai esperar a reparação desse dano, que pode ser requisitada de acordo com o seu direito, certo? Nada de brigar naquele momento, de espernear, não. Nada disso. Você viu que a propaganda é enganosa, lhe venderam o produto dizendo que era um gato e era lebre, ou seja, você tem todo o direito de fazer a reclamação no órgão competente correto, correto, para que na hora que você for fazer essa reclamação, você verificar lá que o produto e também outras garantir também que outras pessoas, como você, que é cliente, não seja, que é consumidor, não seja lesado, certo? Especificação de produto. Gente, o que é especificação de um produto? Olha, todo produto ele tem que ser especificado, ele tem que falar onde foi fabricado, como foi fabricado, os locais, as peças que foram colocadas nesse produto, de onde vem o produto, a procedência desse produto, até como ele pode ir em relação ao uso dele e a manipulação desse produto. Isso também serve para serviços, né? Para serviço, quando você abre uma ordem de serviço, você faz tudo que você solicita está ali na ordem de serviço. Ou seja, o que você vai ser usado para fazer aquele serviço, né? É importante você ter noção que a especificação sempre está atrás do produto e lá garante ao consumidor o que ele pretende desse produto, o que ele almeja desse produto. Então é importante. Aqui no Brasil nós temos uma cultura de não ler muito a questão
da especificação do produto. Muitas vezes está dentro, muitas vezes está atrás, né? Mas se você ler, todos os produtos têm sua especificação, até como ele foi fabricado, né? Por exemplo, o café, quando você pega uma embalagem de um café que você vira, ele não está dizendo que é café propriamente dito puro. Ele está dizendo lá que o produto é feito à base de tal, 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 mas não fala que é um café especificamente puro. Aí o cidadão vai lá comprar, pensando que é um café, não lê aquilo ali e não sabe o que está comprando, né? Então é muito importante você ter noção do que é uma especificação de um produto, ou seja, o seu está lá atrás, perto do código de barra, especificando tudo sobre da embalagem, para que não seja uma surpresa desagradável na hora depois a compra, né? Porque você comprou o produto, saiu da loja, esse produto é seu, lhe garante 7 a 30 dias para trocar, porém você tem que ter ciência que você comprou, né? Você tem que ter ciência que quando você foi lá, você perguntou, você se esclareceu sobre o produto e levou o produto, né? Então, para que você não tenha aquele prejuízo de retornar, sair de sua casa, voltar lá, trocar produto, se desgastar mentalmente, tudo, aquilo tudo, é melhor você ler direitinho, você antes de comprar o produto, procurar saber, né, de outras pessoas se esse produto realmente é aquilo que está falando na embalagem, né? Pedir referência se for serviço, pede referência a outras pessoas que fez serviço com ele, né? Para que possa, né, você ter uma garantia melhor sobre isso, né? Sobre o serviço que a pessoa está lhe oferecendo, produto, certo? Essas informações são claras, né? Elas têm que ser claras e tem que ajudar o consumidor na tomada de decisão e escolha do produto, né? Geralmente tem etiquetas, geralmente são anúncio de dados precisos que vem dentro. E você conhecer seus direitos vai lhe evitar principalmente problemas relacionados à fraude, né? Hoje é um dos maiores reclamações lá no Procon e no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor assegura que o consumidor tem acesso a todas as informações necessárias sobre o produto. Então, se você tem acesso a todas essas informações, é notório que você pode ter todo um leque de informações que vai lhe evitar ter problemas relacionados a fraudes, né? Fraudes hoje é uma das 3 picos de reclamação lá no Procon relacionada a fraudes, principalmente porque hoje tem livre acesso a redes sociais e isso acaba, né, nos dando um problema terrível relacionado à informações divergentes sobre produtos e sobre serviços. Então é importante que você tenha noção o que é fraude, você tenha noção do que a pessoa está lhe oferecendo e você também tem os meios necessários para recorrer sobre essas possíveis. E para a gente finalizar, né, nossa aulazinha básica sobre fraude, sobre propaganda enganosa, sobre o Código de Defesa do Consumidor, preços abusivos, né? Espero que fiquem claro para nós, né, como os consumidores, porque eu também sou consumidor, vocês também são consumidores, ou seja, os nossos direitos, né? Nós temos que ser respaldado pelo Código de Defesa do Consumidor, temos que ter conhecimento sobre os nossos direitos, nós temos que ter parcialidade na hora de comprar, ou seja, não sair comprando sem ver, sem ler e sem ver a especificação do produto. É bom você conhecer, mesmo você tendo algumas garantias quanto consumidor, você tem que ter um conhecimento, né, do que você está comprando, porque na hora que você for abrir uma reclamação, por exemplo, no Procon, o cara vai lhe perguntar lá, por que você está abrindo essa reclamação? Ah, porque eu não gostei do produto. Não é uma reclamação plausível. Você tem que falar, olha, esse produto, na hora que eu fui comprar, o cara falou que esse produto era americano, que esse produto vinha com peça de qualidade, e quando eu comprei esse produto, eu vi depois que ele veio da China e que as peças começaram a correr mais rapidamente, não era aquele produto que eu comprei da vez passada, que era americano e que tinha as peças americanas. Ou seja, então você tem que saber identificar que foi lesado e por que você foi lesado, né? Agora agradeço por essa aula, a gente vai continuar em vários ramos do direito, vamos falar, e a gente vai entrar depois em direito empresarial, que é muito legal, e aí assim a gente vai dando continuidade à nossa disciplina sobre direito do consumidor e direito empresarial, certo? Agradeço a todos, tenham um ótimo dia e a gente vai se ver na aula online, tá bom?